Nós estamos aqui para encontrar um ponto de equilíbrio para que o centro da cidade volte a ser o que era. Se não voltar a ser o que era, mas pelo menos que melhore. Então, nosso papel é zelar pelo bem da cidade de Natal. E nossa Comissão de Transporte trouxe esse tema para que possamos discutir e sair daqui com bons frutos. Nós tínhamos, antes da pandemia e durante a pandemia, 46 linhas de transporte passando pelo centro, Petrópolis, Ribeira, Rocos, enfim. Pós-pandemia, nós nos deparamos com 30 linhas, aproximadamente 30 linhas. E aí o que nos preocupou ainda mais é que no novo redesenho nós temos apenas 11 linhas passando pelo centro da cidade. Dessas 11 linhas, 8 vêm dos bairros e 3 vêm das Rocas. Isso nos deixou preocupados com esse tema, por isso que nós chamamos essa audiência pública. Nós sabemos que o problema não é só transporte, mas é segurança pública, mas é investimento, mas é redução de impostos para que as lojas mantenham seus funcionários. É um problema também grave, que é o problema de estacionamento, que as pessoas não relatam muito. Então isso afeta em todo o processo de fechamento dessas lojas, do não funcionamento a todo vapor do centro da cidade como era antes. Nós sabemos que também tem um problema que eu, em particular, estou identificando e quero colocar para vocês, que é o problema da integração. Mas por que, meu Clay? A maneira que você vai subir no ônibus, descer em outro, descer em 3 ônibus, você acaba desistindo de ir para o centro da cidade. Nós temos um território muito pequeno, que é a cidade de Natal, em relação a outras cidades, mas a tarifa é quase igual. Então, nós temos que levar todos os pontos em consideração, por isso que eu estou levantando aqui, para que a gente possa sair daqui com algumas orientações, o que fazer com o centro da cidade, para a gente poder ajudar a manter os seus comércios e a manter o emprego desses trabalhadores e manter o centro vivo. Boa tarde a todos, a todas. Parabenizar ao vereador Will Clay por essa pauta tão importante. Quando eu assumi o Vivo Centro, eu tive a preocupação de tentar entender melhor o que era a Cidade Alta, o porquê do bordão que a Cidade Alta estava se acabando. E fui até a Juscerne e solicitei uma pesquisa dos últimos 5 anos, qual era a quantidade de empresas abertas e a quantidade de empresas fechadas, e fiquei surpreso com o resultado. E no total de 1.248 empresas abertas contra 650 fechadas. Então, esses são dados oficiais que mostram o potencial da Cidade Alta em relação ao comércio. Mas o porquê que a gente não vê a circulação de pessoas? Isso ficou na minha cabeça, eu pensando durante vários tempos, e a resposta veio através dessa pesquisa. E a Cidade Alta, ela mudou a rotina das empresas. Era um centro varejistas e venda. Comércio online, ele está tirando essas lojas de varejo, está sendo um centro de prestações de serviço, várias clínicas, vários escritórios de contabilidade, alguns escritórios de advocacia. Então, a rotina ela está mudando, a demanda ela mudou com o tempo. E a grande preocupação nossa é tentar entender ainda o porquê de tantas lojas na Rio Branco fechadas. Eu já dei algumas entrevistas, inclusive tem algumas pessoas aqui no plenário que eles são proprietários de imóveis, e a gente tenta esclarecer isso um pouco, que tem que se tomar cuidado com o valor dos aluguéis que estão sendo cobrados. Hoje um empreendedor ele não vai custear um aluguel de R$90 mil como tem lojas na Cidade Alta, não tem. O empreendedor ele não vai vir. E um dado importante, pela questão de estacionamento até, a Cidade Alta está se acabando, né, o bordão que se fala, essa quantidade de carros lá que a gente não consegue estacionar é de quem? Interessante, é uma contradição. Está se acabando, não tem fluxo, mas tem veículos. Então, tem que ser estudado pelo gestor público. Os gestores eles têm que estudar para tentar deixar a Cidade Alta mais atrativa. E essa pauta do transporte é tão importante quanto que nós temos reclamações tanto do turista, que não tem como chegar até a Cidade Alta, como também dos colaboradores, tanto para chegar quanto para ir embora. Porque o ônibus ele já chega na Cidade Alta lotado. Então, ele não tem como entrar dentro do ônibus, porque o ônibus nem para, ele passa direto. Isso é dito por alguns colaboradores, que inclusive preferem o transporte por aplicativo para ir para casa. Então, é importante, é preocupante, e essa Casa Legislativa ela precisa ter mais atenção, não só com o transporte, mas outras coisas que são atreladas, que é a segurança, é a iluminação, é uma agenda propositiva do turismo, para quando essa rua ficar pronta, essa João Pessoa, que é um projeto grandioso, que a gente precisa acompanhar até o final, né, que precisa passar por essas 2 etapas, para se propor algo para ali. Para não acontecer, eu sempre falo que a Cidade Alta vai virar a Ribeira. Não se preocupe, que a gente não vai deixar
se for depender de nós. Senhor presidente, eu queria iniciar aqui dando parabéns a esta casa, por 2 motivos. O primeiro motivo por esta audiência. É motivo de muita oportunidade, como o Rodrigo falou bem aqui, a cidade se debruçar sobre um tema tão importante. O centro da cidade tem história, tem tradição. O centro da cidade que foi tão importante, por exemplo, para o pessoal da nossa época, que tudo terminava no grande ponto no final da tarde. Quando se fala em revitalizar bairros, cidade alta está em pauta, não há nenhuma dúvida em que revitalizar obrigatoriamente passa por 3 coisas. Gente para morar lá, o plano diretor resolveu já essa parte. O poder público requalificando as áreas para que o morador e o cidadão sinta prazer em andar naquela área requalificada, modernizada, etc. Eu tenho tido conhecimento de projetos do atual prefeito, da atual prefeitura, requalificação da João Pessoa, da Ulisses Caldas, da Ribeira, Avenida de Contorno. Eu diria que o poder público está atendendo adequadamente às necessidades dos bairros que estão em processo de necessidade. Então, eu diria que é importante uma política tributária de incentivo. O poder público deve dar ao comerciante do centro da cidade uma política tributária que incentive o comerciante se instalar naquela área, para que se reverta e aquela área volte a ser o que era. E também a questão de transporte público, que é o tema vinculado desta audiência pública. É importante que a STTU, através do seu quadro de técnicos competentes, mais uma vez eu quero reforçar isso aqui, tenha um olhar preocupado para fazer com que as linhas, no máximo possível, possam transitar pelo centro da cidade e Ribeira. Em primeiro lugar, deixar registrado que, enquanto órgão de gestão da mobilidade urbana, nós comparecemos a essa reunião com o intuito de dar a nossa modesta contribuição no que concerne a discussão a respeito de transporte público nessa região. Não poderia vir a essa casa para participar dessa reunião sem deixar de falar do grande trabalho que foi feito na gestão de requalificação, né, da Avenida Rio Branco. Todas as grandes avenidas da cidade que estão passando por programas de requalificação estão passando também por programas de adaptação e de acessibilidade para a nossa cidade. Então, pessoas que de alguma forma têm sua mobilidade reduzida, pouco a pouco elas estão encontrando, a cidade tem virado os seus olhares para a acessibilidade e Natal tem estado muito acessível e que tem encaminhado em passos largos em direção a mais acessibilidade. Como todos sabem, a cidade tentou licitar transporte público em outras épocas, em outras gestões, e isso não foi possível. A professora Daliana Bandeira tem dado os passos necessários para andar em direção à realização da licitação do transporte público. Uma das coisas que a licitação do transporte público vai trazer para a cidade, vereador Milcley, é realmente um novo desenho do sistema de transporte público da cidade. A gente costuma dizer que Natal não precisa discutir se precisa de mais ou de menos ônibus, se precisa de mais ou de menos linhas. São discussões importantes, é claro, mas a gente precisa de linhas mais inteligentes. É disso que a gente precisa. Essa discussão tem sido contemporânea, os técnicos da STTU têm tido acesso em tempo real aos números do transporte público, ao número de viagens, número de passageiros. Conseguimos observar os dados operacionais de origem e de destino dos passageiros, com base em cruzamento e indexação de informações, e que temos estudado todos os dias esses números, essas estatísticas, para saber de que forma que a gente pode implementar modificações no sistema de transporte público da capital. Boa tarde a todos. Dar os parabéns ao vereador Milcley, toda a comissão do sistema de transporte, a todos os vereadores aqui presentes, né? Nós esperamos que a licitação venha, como o nosso secretário aqui diz, que vai ter mudanças, que a gente pode atender todos esses cantos sem precisar de colocar um carro, rodar 45, 50 quilômetros, que não compensa. Ou nós temos um subsídio
subsídio para vocês verem a cidade toda como a Rio Branco, com carro à vontade, aí sim, com o subsídio, todos, quem não quer, né? A melhoria para poder pagar o seu funcionário, abastecer seu carro, pagar suas prestações e andar conforme a lei, como é permitido. Então, vamos fazer mais campanha, vamos buscar os comerciantes, gente, porque o defeito do povo é que existe um representante, ele bota a culpa só naquele, como que quem está ali na frente é culpado porque uma loja fechou, é culpado porque um alternativo parou. Não. É o povo que fica em casa, o empresário que fica e não vai atrás de ver os benefícios para que isso seja voltado a praticar. E agora a gente vai partir aqui para os encaminhamentos, que é a finalidade da nossa audiência pública, é a gente encontrar caminhos que comunguem com o crescimento novamente do centro da cidade. Como eu disse aqui no início, nós procuramos fazer esse debate, fomos procurados. A gente também tinha essa preocupação. Esse debate foi a revitalização do centro da cidade através do transporte público, mas lógico que nós temos aqui, como o vereador Ranieri falou, uma série de fatores, que o transporte é um fator, mas nós puxamos esse debate porque sentimos a necessidade, a partir do ponto que nós tínhamos, antes da pandemia e durante a pandemia, 46 linhas passando pelo centro da cidade, Ribeira, Petrópolis, enfim, toda essa região, e depois pandemia, 30 linhas, e com o novo redesenho, 11 linhas só está no redesenho, passando pelo centro da cidade. Dessas 11, pelo que nós temos aqui, 8 vêm dos bairros mais distantes e 3 da Ribeira. Então, nós vemos que nós vamos ter 8 linhas só vindo dos bairros. E aí nos trouxe essa preocupação também, com essa preocupação do CDL, da FEComércio, de trazer esse debate, e nós juntamos, né, o debate. Nós sabemos que o problema também é moradia, que o problema é segurança, que o problema é estacionamento, falta da Central do Cidadão que tinha na cidade e não tem mais, é a falta de várias secretarias que não tem. É como a Edna aqui bem falou, as secretarias, Edna, inclusive eu citei aqui na CEMURB. A CEMURB fica totalmente fora do contexto das lideranças da Igreja Católica, Evangélica, que quando quer fazer um evento tem que protocolar lá no final da Nevado Rocha. São 7 secretarias que têm que protocolar os ofícios. Inclusive aqui fica o nosso pedido, nosso registro, que nós inclusive já conversamos com o prefeito em relação a isso, que possam concentrar num local só os ofícios das lideranças comunitárias e poder num local só, que possa levar essa sugestão, porque antes já teve, a antiga Serig era lá, protocolávamos todo lá, eu que fui liderança a minha vida toda, e aí ele distribuía para as outras secretarias, mas não, a gente tem que andar em todas, são 8 locais para a gente ir, inclusive a mais ruim, que é lá no Nevaldo Rocha, lá no final, já chegando lá perto de Seu Dedé, lá perto de Seu Dedé. Então, a gente fica numa situação complicada, como a Eda falou aqui, que às vezes os lideranças comunitários não têm nem passagem para poder ir, andar em 8 locais. Então, enfim, gente, vamos fazer aqui o que nós encaminhamos durante a audiência, para que a gente possa ter, aqui será preparado no final um documento, onde será encaminhado para todos vocês, onde a gente possa entregar também à Prefeitura do Natal e aos órgãos competentes, onde a gente possa, inclusive, no setor, né, que não veio, mas foi convidado. O professor Rubens, da universidade, foi convidado também, mas de última hora teve uma emergência na UFRN e acabou não podendo chegar a tempo, que ele ia apresentar também os estudos aqui. E aproveitando aqui, nós solicitamos, Lincoln, da Secretaria, os estudos que foram apresentados para nós, vereadores, né, do transporte público, lá na Prefeitura, e solicitamos também quais foram as contribuições do movimento comunitário, do povo que foi feita as reuniões nas suas comunidades, as contribuições que foram aceitas, as que foram descartadas, né, também, porque eu acho que é importante, por que foram descartadas, que é justo. A Secretaria tem competência para fazer isso e deve ter feito já um pente fino para descobrir quais são as contribuições pertinentes, para que a gente possa também estar discutindo na nossa próxima reunião de comissão de transporte. Que eu vou ler aqui bem rapidinho para a gente finalizar, gente, que já estamos... discutir a habitação no centro da cidade, foi colocado como sugestão. Levar assentas para o centro da cidade, inclusive foi uma das nossas sugestões.
né, da Centros levar para a cidade. Reativação da rodoviária velha, como terminal metropolitano, foi dito aqui como sugestão. A criação de uma base da Guarda Municipal na Cidade Alta, né, uma base fixa. Eu acredito que na João Pessoa, inclusive pelo projeto lá, acredito que já tenha. Inclusive, nós estávamos numa reunião do Complan, né, Raniero? Acho que já tem. Inclusive, acho que está contemplado, se eu não me engano. Inclusive, eu dei uma orientação também que colocasse um bicicletário lá também, que não tinha no projeto. Foi uma das nossas contribuições também. Readequação das linhas para a Cidade Alta, que aí o vereador aqui falou da 46, da 56. Projeto de lei de isenção fiscal para as empresas prestadoras de serviço que se instalem na Cidade Alta, como também de IPTU, enfim, dos proprietários e de seus imóveis, para que eles funcionem e tenham uma redução na isenção fiscal. Reativar o prédio da prefeitura, que está aqui também. O que é que vai ser pós a prefeitura sair de lá? O que é que vai ser lá? Eu acho que tem que dar um norte para aquela prédio da prefeitura, para que funcione alguma coisa que as pessoas vão resolver para poder fomentar ainda mais. Por último aqui, a melhoria da iluminação pública do centro da cidade, que deixa, às vezes, a desejar e aí causa também a insegurança pública, né, que foi falado aqui também.